Oi, boa tarde. Eu sou Joelma Galvão e sou professora, estudante de mestrado na Universidade União Evangélica no curso em Movimento Humano e Reabilitação. E nós tivemos aqui o desafio de falar sobre algumas metodologias. E a metodologia que eu escolhi para poder estar falando um pouco é da sala de aula invertida, que no inglês é o Flipped Classroom. Então vamos lá. O que é essa aula invertida, né? Então, é uma nova metodologia, uma metodologia ativa que veio assim para otimizar o ensino e o aprendizado nas pós-graduação. Então, como é que a gente pode dividir, né? Na verdade, o que é essa aula? O que é invertida, no caso, né? Então, aqui em casa, é a transmissão de conhecimento, né? Via vídeos, leituras, né? Na sala de aula, na verdade, a gente faz a simulação através de atividades práticas, debates, e o objetivo é que esses estudantes sejam protagonistas e que eles consigam otimizar o tempo deles na sala de aula. Por que adotar essa metodologia? Né? Primeiro, o perfil moderno, né? Os estudantes eles são conectados, multitarefas, tecnologias. Também tem os desafios tradicionais, né? Que passividade, a sobrecarga e pouca interação. E uma das vantagens é que esses alunos eles têm uma aprendizagem mais ativa, um engajamento, né, no uso e na eficiência dessas tecnologias. Então, assim, na minha opinião, muitas coisas vêm mudando. Então, a gente que, né, que foi formado com os métodos tradicionais, tanto nós como professores e também para esses alunos, a gente enfrenta isso como um grande desafio, né? Metodologia tradicional, e aí a gente vê que o tradicional era aquele professor que centralizava e que os estudantes eram passivos através, né, das tarefas individuais que eles faziam em casa. Então, ele tinha essa aula, né, na sala, a gente apresentava essa aula e eles tinham essa responsabilidade de dar continuidade através das tarefas individuais. Invertida é como a gente fala, é teoria em casa. Então, são as aulas práticas, colaborativas e que nós, professores, a gente entra aí como mediador. Como é que é essa estrutura dessa aula, né? Então, antes da aula, eles têm um acesso aos materiais teóricos em casa. Então, na minha no meu dia a dia, no meu trabalho aqui, a gente envia esses materiais de 3 a 4 dias antes para que eles tenham acesso, estudem. E daí, durante a aula, a gente faz as discussões, temos os projetos colaborativos e aplicação da prática. E após a aula, são as reflexões e as tarefas para consolidar todo esse aprendizado. E daí a gente percebe alguns benefícios, né, que tanto nós como professores e os estudantes. Os estudantes, eles têm um maior engajamento, né, autonomia e eles conseguem reter mais esse conhecimento. E nós, professores, somos facilitadores, né, personalização do suporte, menos palestras expositivas, que isso que a gente sabe que cansa não só eles, mas como nós também. Então, qual o papel do professor nessa metodologia? Então, a gente se prepara antes, né? Então, a gente precisa estudar todo o conteúdo, daí a gente disponibiliza esses materiais de estudo para eles. Tem a facilitação, que no caso a gente orienta discussões e atividades, né, práticas, e na avaliação a gente ajusta esses materiais e fornece o feedback individualizado para cada aluno. O papel do estudante, o que é? Ele tem o antes e o após aula. Antes da aula, ele consome e reflete sobre os materiais fornecidos. Após a aula, durante a aula, ele participa ativamente, então, das discussões, das atividades, e naquele momento a gente vai estar ali avaliando individualmente cada aluno. E após a aula, ele consolida o conhecimento através das tarefas e das práticas. Então, nesses planejamentos existe também tanto os planejamentos como também as ferramentas, que no caso os objetivos, que a gente são definições claras baseadas na taxonomia de Bloom. Temos também os materiais, vídeos curtos, textos
né, infográficos, as atividades, né, e a tecnologia. Então, precisa de plataformas online, fóruns, quizzes interativos, para que eles consigam avançar nos estudos. Então, eu trouxe aqui alguns impactos que essa sala de aula invertida pode trazer. Então, que a gente percebe uma aprendizagem mais ativa, né? O maior engajamento, eles conseguem reter mais e compreender o assunto, colaboração, que eles enriquecem o processo educacional, adaptação, que é o ajuste contínuo das demandas, né, do método, e futuro, o que é que a gente pode dizer? Que é uma ferramenta essencial para a modernização de ensino. Então, a gente tem que estar realmente, né, preparados, porque a gente não tem mais como voltar naqueles métodos tradicionais.